Issacar está conectada a arcanjos, a uma pedra chamada ametista, que é Armalá, no hebraico. Tá? A Sefirot está conectada ao termo Hod, que representa o quê? A intelectualidade. Tá? Inteligência. São pessoas muito inteligentes, uma inteligência absoluta, ou perfeição e inteligência. Tá? E é muito interessante, o termo Issacar significa a recompensa. É interessante que, quando você faz a relação da data de Issacar, na literatura rabínica clássica, eles dizem que Issacar nasceu no dia 4 de Av, né, e viveu 122 anos. Geralmente, esse mês ele ocorre entre julho e agosto. Da mesma maneira, como eu falei para vocês, pessoal, Leão está conectado a setembro. Só que eles não querem jamais, Leão Judá. Aí eles jamais querem conectar essa data, então eles vão lá e mudam. E eles mudam várias tribos. Mas existem algumas tribos que eles ainda continuam com o mesmo padrão. Tá? Então isso aqui só para vocês entenderem que tribos estão conectadas a meses para os judeus. Tá? E dentro disso, é importante que vocês entendam que eles fazem um tipo de mudança, principalmente na tribo de Judá. Na tribo de Judá eles sempre vão pegar e mudar. Então, continuando sobre Issacar, né? Ela é uma tribo conectada ao conhecimento geral. Eles eram chamados de os conhecedores pelos judeus. Tá? Como eu disse, de inteligência e de muita intelectualidade. E eles também eram muito fortes. Tá? Fortes na guerra e muito duais. Né? Em Gênesis 49, do verso 14 ao 15, diz: Issacar é um jumento forte, deitado entre as cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá, né, aos trabalhos forçados. A tribo de Issacar está conectada justamente no meu estudo que eu fiz das pedras. Lembra as pedras de Satanás e o livro de Ezequiel, né? Onde tem Ezequiel 28, Isaías e tal, que fazem citações sobre Satanás. Nessas citações são dadas 9 pedras. As 3 pedras faltantes, uma delas é de Issacar, que aponta para o Messias, que é aquele que leva sobre seus ombros, né, um fardo pesado. Né? Mas ele o quê? Ele é forte o suficiente para isso. Então, a gente consegue perceber que são pessoas que elas têm esse tipo de característica de serem, eu diria, insistentes, tá? Persistentes em algo. Né? Da mesma maneira, ela pode ter o próprio defeito de alguém que é persistente em algo. Quando ela tem digamos, ao contrário daquilo, né, o defeito disso, ao contrário, ela pode ser alguém que ela pode ser ociosa, desistir rápido. Né? Ela pode pegar e falar assim, não. Né? Porque sempre o defeito ele vai ser o ao contrário, gente. Então cada um tem essa questão. E Issacar, ele é uma pessoa que ela é muito insistente, ela é muito, mas muito forte. E ela tem um grande conhecimento e um grande tipo de base. Tá? E, como eu disse, ela ainda tem essa bênção de que ela é uma das pedras, onde significa que Satanás ele não teve um poder tão influenciador, tão forte em você no mundo celestial. Por isso que ele não tinha sua pedra, e a sua pedra simboliza uma das características de Cristo, que são aquelas 3 pedras justamente, das quais Satanás não é mencionado. Significa que ele não conseguiu o controle total sobre esses seres. Inclusive, Issacar, a categoria de anjos, está conectado a arcanjos. E olha que interessante, mais uma vez a gente faz a conexão que, lá em Apocalipse 12, o arcanjo Miguel, até então, naquela época, é o que batalha contra Satanás, ou seja, confirma a questão de Issacar, arcanjos, e uma das pedras celestiais do qual Satanás ele não teve controle total, que são os arcanjos. E o líder deles na época era Miguel. Você percebe que eles não tiveram controle sobre estes seres, tão de maneira completa. Claro que houveram aqueles que foram arrastados pela cauda do dragão, que são vocês que nascem na época de Issacar. Que eu não vou ficar falando data aqui, é para vocês procurarem depois na lista. É a lista de números 2, e eu coloco lá as datas aproximadas com o firmamento nos dias de hoje.
tá? Os dias de hoje. É aproximado. Diz o seguinte: a primeira parte da profecia sobre a tribo de Issacar, cujo nome significa ele trará uma recompensa, homem de ganho, de salário. Tá? Para alguns é um pouco obscura. A palavra traduzida como fortes ossos, porque no texto que eu li aqui, existe a menção de ser forte. Também está conectada aos ossos, fortes ossos. Também pode ser traduzida apenas como forte. Olha que interessante, mas provavelmente está conectada ao que? A estrutura. Vocês se lembram que quando eu tinha comentado que a palavra osso, no hebraico, também está conectada com a palavra árvore, né? E também os nossos ossos, eles seriam como se fosse parte da essência do nosso corpo espiritual petrificado, calcificado, né? Por isso que, no caso, os ossos de Cristo, eles não foram quebrados porque, em outras palavras, Deus não permitiu, não quis que nada, mesmo a parte material do mundo espiritual que ficou petrificada aqui no corpo, para ter esse corpo material que a gente tem, de Cristo, ou seja, Cristo encarnado, nem essa parte foi tocada nesse sentido. Isso é interessante, né? Ele morreu, ele sofreu, mas os ossos não foram quebrados. Tem um simbolismo muito profundo para hebreus, para quem entende hebraico, para quem conhece essas minúcias, tá? E da tribo de Issacar, essa estrutura espiritual do teu ser, ela é muito forte, tá? Isso significa ossudo, tá? Portanto, a profecia significa que os descendentes de Issacar, que aqueles que são de Issacar, são fortes e robustos, tanto em corpo como espiritualmente, capazes de suportar fardos grandíssimos, né? A imagem de um jumento deitado entre suas cargas, ela também é entendida de duas maneiras. Por um lado, pode representar um animal robusto, descansando sobre a tarefa que tem pela frente. Por outro lado, os jumentos, eles são animais conhecidos por se abaixarem teimosamente entre suas cargas e não fazerem o trabalho, aquilo que eu comentei com vocês. Que, por outro lado, assim como são pessoas persistentes, elas podem também ter um tipo de característica de não serem persistentes e acabarem desistindo, serem teimosas e permanecerem naquele estado, digamos assim, parada ali, né? Não tem movimento. Mais uma vez, a profecia, ela mostra um tipo de interpretação ambígua, né, para a história posterior de Issacar, né? Quanto à segunda parte da profecia, alguns comentaristas acreditam que é a indicação de que os descendentes de Issacar seriam fazendeiros, fazendo um tipo de trabalho servil, que seriam servos sobre a terra, ou alguma questão ligada à agricultura, né? E a redação hebraica, ela é ambígua e as traduções podem variar amplamente. E é aí que a gente precisa o quê? Extrair todo o segredo dessas passagens para compreender. Então, o que significa, Samuel? Que essas pessoas, elas seriam prósperas e saberiam o quê? Trabalhar a terra. Algum tipo de dom para alguma coisa do tipo, né? Da mesma maneira, se você conseguir pegar essa profecia e entender que ela pode ter um sentido ambíguo, ou seja, a parte do defeito daquele ser, qual seria a questão para se aprender sobre aquilo? Que as pessoas, elas poderiam o quê? Serem submetidas a um trabalho escravo forçado. Sempre o ao contrário, entende? Tudo que fala sobre a força que está ali também pode ter um sentido ambíguo de um ser que é fraco e não sai do lugar. Da mesma maneira, aqueles que sabem manejar a terra e são servos poderosos da terra, eles podem o quê? Ser servos submetidos a uma escravidão. Sofrerem muito por influências de outras pessoas. Ou seja, em resumo, eu posso dizer que as pessoas de Issacar, se elas não tomarem uma atitude, elas sofrerão muito. Mas se tomarem um tipo de caminho na sua vida, elas terão um tipo de posicionamento espiritual, onde elas vão o quê? Serem muito fortes, né? E vocês vão conseguir completamente aquilo que vocês querem. Outra referência aos homens de Issacar está durante a luta de Davi contra Saul. Olha que interessante. Conectando o quê? Jesus contra Satanás? Está em 1 Crônicas 12:32. Fala sobre os 200 chefes de Issacar, que são fiéis a Davi, e são descritos como os conhecedores da época.
Olha que interessante, sempre ligado a isso. Por isso que para os hebreus, Issacar era alguém que manejava muita inteligência. Eles sabiam o que Israel deveria fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Os estudiosos, às vezes, se dividem ao significado dessa frase, conhecedores da época. Alguns descrevem que os homens de Issacar seriam como politicamente astutos, sabendo como usar os eventos atuais em seu próprio benefício. Outros interpretam a frase como um significado de que eram famosos por seu conhecimento de várias coisas, como astronomia e ciências físicas. E outros veem como homens prudentes e sábios, que por sua cultura religiosa sabiam que era o momento certo para Davi se tornar rei. Na verdade, são todas essas coisas, né? Eles com certeza tinham esses conhecimentos de astronomia e muitas ciências, eram inteligentes, porque assim os hebreus e várias literaturas rabínicas descrevem os homens de Issacar. Tá? E da mesma maneira, se eles fossem para o lado errado, eles seriam astutos em enganar pessoas. Tá? Com os próprios conhecimentos que eles tinham para si. Mas é interessante o tipo de fidelidade deles de participarem da luta de Davi contra Saul. Estiveram ao lado ali. Então você consegue perceber que há aqueles que estiveram ao lado de Jesus de alguma maneira e lutaram contra Satanás. Né? Como parte do Reino do Norte, o território de Issacar foi conquistado pelos assírios e a tribo foi exilada. Interessante, então, a gente começar a compreender todas essas questões de Issacar. Tá? Existe também uma outra citação de Issacar, e ela está muito conectada à tribo de Zebulon. As duas, elas tinham um tipo de simbiose muito interessante. Onde, em Deuteronômio 33, 18 ou 19, a profecia ela é colocada tanto para Zebulon como Issacar, tudo junto. Diz o seguinte: de Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque beberão e chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Inclusive, quando a gente faz os estudos de alguns mapas que o pessoal coloca de Zebulon e Issacar, não coloca a tribo de Zebulon com acesso ao mar. Mas uma vez, eu não peguei agora aqui para vocês, mas eu coloquei no Telegram, onde tinha um livro antigo que mostrava, na verdade, um mapa correto das tribos. E ali estava certinho onde Zebulon tinha saída para o mar. Tá? Inclusive, o símbolo de Zebulon são tipo barcos. O símbolo de Issacar, um jumento, né, com cargas, e o símbolo de Judá, um leão. E é interessante que, como o Zebulon teria o símbolo de barcos, se não tinha nem saída para o mar. Né? Alguns falam, é só porque navegava em rio. Não, é para o mar mesmo. Né? E Zebulon, Issacar e Judá, né, são as tribos do leste. Inclusive, tá, pessoal, no entendimento dos hebreus, quando a gente faz a separação das hierarquias e tal, mas o lado leste é entendido que são as tribos do fogo, do clima ligado ao verão. Tá? E como eu disse, os guardiães do passado, da região leste, né, da nascente do sol. E é muito interessante esse tipo de simbiose entre Zebulon e Issacar. Tá? Tem Issacar, filho de Jacó, ele é chamado de um jumento de ossos fortes. Evidentemente, isso indica uma qualidade refletida na tribo da qual ele descendia. Muita força. Tá? A terra, inclusive, que lhes fora consignada, era deveras agradável. Uma parte muito fértil da Palestina, ótima para a agricultura. E Issacar, dentro do conhecimento dos hebreus, recebeu um bom grado e um trabalho envolvido nessa área, nessa tarefa. Né? Por isso que fala sobre encurvar o ombro para levar fardos, revela o quê? Muita força e disposição para multiplicar coisas. Tá? Então, são pessoas que têm facilidade, talvez, com negócios, até mesmo, de repente, com agronegócios ou coisa do tipo. Tá? Todas essas questões são vocês que são dessas tribos, que vocês vão observar, fazerem leitura dessas passagens e identificar essa questão.